identificando. Esta é a Rádio Mundobrasil.com.br. São Paulo, Brasil. Agora, o rádio é polícia. Aconteceu? Virou notícia? A gente conta pra você. O técnico de TV a cabo Anderson da Costa Silva, de 38 anos, foi preso por feminicídio, suspeito de matar a própria esposa na noite de domingo, dia 18. A empresária e universitária Janaíne Bruno Soares, de 25 anos, foi atingida com 6 facadas. 8 pessoas, entre vizinhos e familiares da vítima, tentaram segurar o homem e foram feridos por ele. A filha de 4 anos de Janaíne presenciou o crime. Segundo a família do jovem, o marido tinha ciúmes e não aceitava a ideia de separação, já proposta por ela. Ele disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, diz uma prima da vítima. O crime ocorreu por volta das 19 horas na casa onde Janaíne e Anderson moravam, no bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus. Mesmo ferida, Janaíne conseguiu correr. A mãe dela e a irmã ouviram a confusão e tentaram separar o casal. Elas tentaram socorrer, mas não deu. Janaíne caiu no chão, ele a puxou pelas pernas, sentou em cima dela e deu no peito, no coração. A mãe dela ainda disse: "Tu vai matar minha filha?" E ele respondeu: "Já fiz", diz a prima. Triste, mas complicado, né, Chilene? Começar o programa com essa notícia, não é? Até antes da gente começar o programa, e até antes também de você mandar os alôs como você manda normalmente, né? A gente sabe que acontece esse caso, já aconteceram vários, muitos, não é? Não só esse de Manaus aqui, como eu citei, como em vários lugares do Brasil acontecem casos assim, quase que diariamente, né? Vamos lá? Vamos lá. Isso mesmo, era um super triste, mas o fato da gente trazer essa notícia para começar a falar do tema é para a gente trazer a gravidade que é o ciúme patológico, o ciúme doentio, que muitas vezes é negligenciado. As pessoas começam: não, é só uma fase, não, isso não vai acontecer, mas assim, é muito importante falar sobre isso, muito importante procurar ajuda, porque o ciúme associado ao machismo são as grandes causas da violência contra a mulher, que a gente tem visto cada vez mais mulheres sendo dizimadas nesse país. Quando o ciúme se torna uma doença. O tema do programa de hoje, do Hora Psi, desta quarta-feira. Antes, então, da gente falar mais sobre o assunto, não é? Vamos, apesar de eu ter lido essa notícia muito pesada, muito forte aqui no começo, vamos começar, então, com os alôs tradicionais aí que você normalmente tem aí para passar para as pessoas? Vamos sim. Então vamos mandar beijos hoje para o César, o Dário, a Natália, Rafaela, Valda, Francisco, todo mundo lá no planejamento nos acompanhando. A Cristina, a Solange, que está nos ouvindo com o marido dela, Reginaldo, a Lucílvio e aí a Ciara, que daqui a pouco eu vou falar que a Ciara aí está sendo tia de gêmeos, nasceu os sobrinhos gêmeos dela essa semana. Um beijo aí para Kelly, para Bruno e para Mércia e para Samanta, também aí trabalhando na Secretaria de Saúde. Sheila, Robério e Caio Vidal em Fortaleza. O Robério, que sempre acompanha o nosso programa, aí é o nosso correspondente do Ceará. Nos transportes, setor de transporte da Secretaria, o Deocélio, o Alain, o Felipe, o Clodoaldo e toda a equipe dos transportes. Beijo aí para Eliane nos Estados Unidos nos acompanhando, que mandou áudio para a gente.
a Jailma de Bahia, Ana Lúcia nos acompanhando no planejamento e o namorado dela, Antônio, que mora aí em Valinhos, São Paulo. A Luzinete, nossa ouvinte assídua, não perde um programa, Heron, diz que já está viciada no Hora Psi. A Luzinete e a Juliana. A Juliane, em Belo Jardim, quem está nos acompanhando é a Emilênio, Samuel, Gabriel e a Franciele. Maria Luísa Gracioso, em São Paulo. O Alexandre, o Hélito e Felipe, em São João do Cariri. A Fabiana, em Governador Valadares. Aí, beijo grande para as mamães da semana, a Renata, a Lamoça. Um beijo, Lamoça, para você. Foi bem complicado aí esse processo de gestação, mas que bom que nasceu esse bebê saudável, tudo bem com vocês. A Dianara, que foi mãe de gêmeos. Aí o Irlanilson, que está nos ouvindo, eram pela primeira vez, o diretor lá da Agevisa. Poxa, um abraço. Alô, alô? Perdemos o contato, vamos retomar o contato com a Shilene Queiroz já. Tô te ouvindo. Ah, tá ouvindo? Opa, então vamos lá. Tô te ouvindo. Então vamos lá. Tô te ouvindo bem. Então vamos lá. Alexandre, Felipe, Wellington, em São João do Cariri, Fabiana, Governador Valadares, a Renata, que foi mamãe ontem, a Lamoça, que foi mamãe aí esses dias, a Idianara, mãe de gêmeos, a Irlanilson, diretor da Agevisa, a Eliette, nos ouvindo em Água Branca, a Nanda, em Princesa Isabel. A Nanda diz um beijo para a Mames Poderosa. Tô ficando velha, hein, Nanda? Levando o nome aí de Mames Poderosa, a situação tá grave. Lá no Conselho de Psicologia, o Lucílvio, a Iva, a Iani, Helga, Mônica e todos os excelentes funcionários que tem no Conselho Regional de Psicologia. Daqui a pouco eu falo a programação, tá? Do Dia do Psicólogo aí, que hoje vai ter cinema lá no Conselho de Psicologia. Para Nete Neios, as melhores unhas em gel de João Pessoa. Beijo, Nete, para você e manda teu Aldo. Em Campina Grande, para o Elton e para minha mãe Terezinha. Cássia Guimarães nos ouvindo com o marido, mas ela deixou aqui o alerta, tá, Heron? Diz que ele não é ciumento. E Louça e o marido dela, o Gil, nos acompanhando. Então, assim, apesar da notícia muito triste no início, a gente quer fazer um programa leve para vocês, mas, claro, com muitas informações e também alguns momentos com a seriedade que o tema requer e a importância que a gente tem de cuidar de pessoas que estão nesse nível aí de ciúme. A Cássia e o Armando, né, em João Pessoa, ela escreveu aqui também, tema espetacular. Meu Deus, tem um caso desse na família, meu primo. A Cássia Guimarães de João Pessoa escreveu aqui. Olha, Aron, que coisa bacana. Acabamos de receber um recadinho do Amazonas. Opa. O Sindicato dos Psicólogos do Amazonas aí ligadinhos no nosso programa. Que bom, que bacana saber que a gente está aí no norte do país. Obrigada a todo mundo aí do Amazonas nos acompanhando. Eu não sei, a Elcia falou comigo aqui ainda, se ela está em Belém nos acompanhando também, Elcia. Se estiver nos ouvindo, manda aqui um recadinho pelo WhatsApp. Tá certo. Bom, então o tema de hoje, há uma diferença de ciúme normal e ciúme doentio? Qual é exatamente a diferença entre esse ciúme normal e o ciúme doentio? O que vem a ser um, o que vem a ser o outro? Então vamos lá. Ou até melhor, né? Quando é que o ciúme realmente se torna... A segunda pergunta, vai. Quando é que o ciúme se torna realmente uma doença, não é? Como é que isso funciona? Sim. Quando é que a coisa vai se agravando? Então, o ciúme, em linhas gerais, é o medo de perder a pessoa amada para um terceiro. Mas é aí uma emoção, é um sentimento universal, inato e originário do nosso desejo de ter exclusividade do amor daquela pessoa. E isso a gente vê, inclusive, em bebês. A gente percebe aí o quanto que o bebê ele já tem ciúme da mãe, quando a mãe vai dar atenção a outra pessoa. É muito comum ver uma criança aí de 5, 6 anos, quando vai nascer o irmãozinho, ele ter esse ciúme, querer chamar a atenção. Aí a Ciara está acompanhando isso aí com o sobrinho dela, com o Davi, ele querendo a mamadeira também, querendo a atenção dela. Então, é um sentimento normal. Quando é que a gente considera esse ciúme normal? Quando ele tem um fundamento, quando ele tem uma base concreta, quando algo acontece que desperta a sua atenção. Nas relações amorosas, é quando esse ciúme nos aparece de uma forma mais intensa. Mas é preciso, para que ele seja considerado algo
dentro dos padrões aceitáveis e normal, algo que realmente esteja acontecendo, alguém que esteja investindo no seu parceiro, alguma situação que fugiu um pouco da normalidade. Quando não há um fundamento e quando há o exagero desse sentimento, a gente caracteriza, então, que é um ciúme patológico. É quando, na verdade, se imagina algo ou se potencializa uma situação que, de fato, não aconteceu. Entendi. Agora, nós temos uns áudios aí, não temos? Temos, vamos lá. Qual deles você quer? O da... Vamos aí, Pode falar. Antes de mandar o primeiro áudio, eu tô recebendo bronca aqui da Xênia, que não mandou o beijo. Beijo, Xênia, pra você sim, tem beijo. Tá Milene, já tô no ar. Ela tá dizendo que tá repetindo. Atualiza aí, Milene, no seu notebook, aí atualiza pra ficar sincronizado certinho com a gente. Vamos então ao áudio da Jailma? Isso, vamos lá. Vamos lá, o primeiro áudio aqui da Jailma. Oi, Shirlene. Tive um namorado de 1 ano e 2 meses e ele era muito possessivo. Mas aí eu percebi o ciúme dele mais ainda quando terminou, que ele passou a me seguir, a me perseguir, a colocar o carro em cima de mim, a me esperar em locais escuros, ruas escuras. Então aí eu percebi que eu estava diante de uma pessoa super doente, possessiva. Começou a invadir as redes sociais, começou a mandar mensagens, que eu tenho até hoje, mensagens de ameaça, me puxou de dentro do elevador, me ameaçou na frente das pessoas dizendo que ia me matar, me olhava de ruas para ver se eu pegava ônibus, com quem eu pegava, e mensagens só me ameaçando. Então, esse período de medo, isso foi de maio de 2012 até 4 de janeiro desse ano. Então durante muito tempo eu fui perseguida, só que durante um bom tempo eu perdi o medo dele, entendeu? Mais ou menos 1 ano eu perdi esse medo, mas durante muito tempo eu fiquei acuada, com medo de sair, com medo de encontrá-lo, né? Pânico mesmo. Hoje, graças a Deus, eu me livrei. Tudo acabou e eu estou bem, mas evito encontrá-lo em lugares que talvez ele possa estar. Evito frequentar esses lugares, entendeu? Para evitar maiores problemas. Um beijo para você, amiga. Ok, obrigado, Jailma, do município de Bahia, na Grande João Pessoa. Shirlene, no caso dela, a gente pode dizer até que ela deu sorte, não é? Porque Sim. Passou, não é? Foi uma fase aí difícil, mas passou e não aconteceu nada de grave com ela, porque nesses casos aí de perseguição, às vezes a coisa termina de um jeito não tão bom ou não tão favorável à pessoa que está sendo perseguida, não é? E é muito mais comum do que a gente possa supor. Olha aqui a participação da Nete, que acabou de mandar para a gente a mensagem. Eu sofri isso no meu casamento, mas graças a Deus hoje sou uma mulher livre. E aí a Mércia também nos encaminhou aqui a mensagem dizendo: este é um tema super importante e atual. Haja vista que o ciúme está presente em todos os relacionamentos. Todavia, ele passa a ser problema quando é revestido do sentimento de posse e do machismo. Você concorda que esses dois sentimentos podem ser retratados como ciúme doentio? Então, Mércia, claro que sim. E quando esse ciúme, ele além de ter essa coisa exagerada, ainda existe o machismo, ele vem muito acompanhado desse sentimento de posse. É o que a gente viu na matéria: se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E a maioria dos casos de feminicídio estão pautados nessa ideia de possessividade, nessa ideia de domínio perante a outra pessoa. E aí, Heron, só para a gente começar a perceber um pouco essa sutileza, uma coisa é um casal estar num ambiente, por exemplo, e um dos dois ser paquerado, e aí o companheiro ou a companheira ficar enciumado diante de uma situação real, mas isso não ter uma grande proporção, até porque é necessário avaliar também se aquela pessoa está correspondendo àquela investida ou não.
Outra coisa são aqueles comportamentos de relacionamento inicialmente tranquilo, mas que começam a denotar para a gente que algo está acima do habitual e está tendo um exagero. Por exemplo, telefonar inúmeras vezes por dia e não aceita que a pessoa não atenda. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. É só um cuidado, é só porque está preocupado comigo, mas começa aquele exagero. Por que você não atendeu? Onde é que você estava? Chamou tantas vezes? Não, eu estava trabalhando numa reunião, por isso que eu não ouvi, o telefone estava no silencioso. Mas será que estava mesmo ou você estava com outra pessoa? Implicar com roupas, com maquiagem, com perfume, perguntar sobre o passado para tentar ver contradições, fazer as mesmas perguntas de várias formas para perceber se a pessoa comete algum engano, passar horas paradas, muitas vezes na porta da vítima, para surpreendê-la de uma forma como se fosse uma visita, mas na verdade está ali à espreita, observando a chegada e a saída. Checar as contas telefônicas, interrogar os porteiros para saber se a pessoa saiu ou se recebeu visitas, perguntar as mesmas coisas muitas vezes, horas e horas de debates para levar a pessoa à exaustão, fazer juras de amor sem aceitar e sem se perceber o quanto que elas estão sendo egoístas, andam ao lado da pessoa na rua observando para onde ela olha. É comum a gente ver até casais, você percebe que um dos dois até começa a olhar para baixo. Você percebe que é um aprisionamento, inclusive, do olhar dessa pessoa. Até chegar ao ponto de ameaçar, agredir, matar e ameaçar também de cometer suicídio. Tem muitos casos também que, seguido do homicídio, há um suicídio. Então, a gente vai olhando, vai percebendo aí nessas indicações a gradação e a proporção que esse ciúme vai tomando e o quanto que, muitas vezes, em nome do amor, as pessoas tendem a ir relevando, tendem a ir negligenciando e não conseguem dar um basta quando percebem que estão sendo vítimas de uma relação abusiva, muitas vezes já é tarde demais. É complicado, né? É uma coisa muito delicada isso, né? Não dá para você falar que existe uma regra, né? Para você como proceder, como sentir ciúme ou não. É uma coisa que acaba sendo muito particular mesmo, né? Muito de cada casal, de cada relacionamento. Agora, essa coisa de pegar no pé mesmo, de virar essa possessão, essa doença até, né, que a gente está debatendo, é complicadíssimo, né? Isso, porque o ciúme, de fato, ele é algo inerente ao ser humano. Então, em algum momento, se você gosta de alguém, você tem em algum momento esse zelo. E aí, ao longo, e de acordo com cada cultura também, esse ciúme vai tendo uma ou outra conotação. Então, há culturas que essa questão do ciúme é muito mais da preservação. Nós sabemos que, culturalmente, há um aprisionamento, uma exigência maior de fidelidade por parte da mulher. É como se o homem fosse ciumento, é uma coisa mais aceitável, até os casos que vão se tornando mais extremos. Então, essa questão que você fala aí, do quanto que cada um vai sendo, claro que isso tem a ver também tanto com a questão cultural, como a própria questão genética. Uma pessoa vai tendo mais disponibilidade de ser ciumento, o outro não, mas como que você lida com esse seu ciúme e como você controla isso? O ciúme, em linhas gerais, nos ajuda a amadurecer nos nossos sentimentos, nas nossas frustrações, e isso nos aprimora enquanto ser humano. Então, enquanto criança, você quer muito aquela mãe, você não pode ter a mãe, você vai entendendo que essa mãe tem um pai, tem o seu irmão, então vai aprendendo a lidar com isso. Isso é um estágio de amadurecimento. Quando você chega numa relação, o ciúme, num certo ponto, é um zelo, é um cuidado, é uma forma de você querer preservar aquilo, querer preservar aquela relação, mas é todo um processo que tem que ser feito do próprio controle emocional de cada pessoa para não passar dos limites e não invadir a privacidade. Uma pessoa comentou comigo hoje, eu não sei se ela vai mandar um áudio, mas que uma colega dela recebeu um telefone celular de presente do namorado e era um iPhone e tem um programa já instalado de localização. Ele conseguia rastrear pelo localizador aonde ela estava. Legal, né? Presentão de grego. Um presentão de grego. Como a gente sabe aí de vários aplicativos que
clonam o WhatsApp, pessoas que clonam a senha das redes sociais. Tem um áudio do César aí que vai falar um pouco sobre isso. Vamos ouvir o segundo áudio? Vamos lá, vamos colocar aqui o áudio do César. Peraí. Deixa eu só achar aqui. Tem o da Eliane. Beleza, pode pôr o da Eliane. Da Eliane, o do César tá mais pra frente, então, acho. O da Eliane, Isso. então. O da Eliane, então? O da Eliane. Pode ser, vamos lá. Boa tarde, Shirlene Queiroz e Heron Pinheiro. Primeiramente, eu quero parabenizar por este programa maravilhoso, que está sempre trazendo temas atuais e importantes para a sociedade. Eu me chamo Eliane Jameson e eu vou falar um pouquinho da minha história relacionada a esse tema. Eu namorei um rapaz extremamente ciumento e controlador. Todos os lugares que eu ia, ele pedia para eu tirar foto e enviar. Se eu tivesse com uma amiga ou com familiares, ele insistia em falar com a pessoa. Me deixava extremamente constrangida com essa situação. Então, com o passar do tempo, a coisa foi piorando e piorando. Eu tinha um trabalho na época que eu viajava muito e tinha colegas do sexo masculino, que algumas vezes viajávamos juntos. E quando ele me ligava que estávamos juntos, eu ficava muito tensa, porque quando ele escutava uma voz masculina, nossa, era um inferno, era uma briga, uma confusão tremenda. E isso cada vez foi só piorando. E chegou a um ponto que eu pensei, nossa, eu me sentia tão pressionada que eu falei assim, nossa, eu vou enlouquecer. Eu não aguentei mais, coloquei um ponto final na relação. Hoje, graças a Deus, eu conheci outra pessoa, me casei e vivemos uma relação saudável. É isso, um pouquinho da minha história. Eu quero agradecer a Shirlene, o Heron, mandar um beijo para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Mundo Brasil. Fiquem com Deus. Ok, muito obrigado, Eliane. Ela mandou essa mensagem da Califórnia, nossa ouvinte lá dos Estados Unidos, que aparece sempre a bandeirinha aqui, que tem alguém, no caso agora, ó, tem 3 pessoas ouvindo, uma ouvindo pelo iPad, outra pelo iPhone e outra ouvindo no Hisbot ou no Radio Box, também lá com a bandeirinha aqui dos Estados Unidos aparecendo aqui no nosso site. Obrigado, Eliane. E aí o exemplo que ela deu, não é? Dessa coisa da perseguição, de saber, querer saber onde onde foi, o que fez, com quem tá. Eu tava até procurando um vídeo aqui, mas eu não achei. Me mandaram esses dias aqui pra mim, aqui no Zap, mas é a história de uma mulher, né, casada, e o marido liga toda hora pra ela. Onde você tá? Ela fala, tô em casa. Então liga o liquidificador pra eu ver. Aí ela liga o liquidificador, faz aquele barulhão. Daqui a pouco o marido liga de novo. E aí, onde você tá? O que você tá fazendo? Tô em casa. Então liga o liquidificador pra eu ver. Liga o liquidificador. Aí daqui a pouco o marido chega em casa, encontra o filho lá sozinho. Ô, meu filho, tudo bem com você? Tudo bem. Cadê sua mãe? Não sei, pai. Ela pegou o liquidificador e saiu. É bem isso mesmo, né? Tem uma outra piada de WhatsApp, que é uma mulher bem aparentemente calma, ela começa a gritar. Ela faz, onde é que você tá? Onde é que você tá? Que tá online, não fala comigo. Então, assim, uma das coisas que contribui para a exacerbação, as próprias redes sociais, o fato de se ter muito acesso a outra pessoa, também vai gerando muito desconforto. Uma pessoa está online, não está falando com você, não necessariamente ela está traindo você, ela está falando com qualquer outra pessoa, está trabalhando. Muitas vezes, gente, vou deixar isso aqui, o telefone está aqui, está como se estivesse online, porque está aberto no WhatsApp, você nem está perto do telefone, você nem está conversando com alguém. Mas tudo isso para quem já tem a tendência de ficar imaginando, e isso vai se tornando uma coisa cada vez maior. Uma coisa bacana que a Eliane traz, essa coisa do controle, de pedir as provas, a gente vai discutir agora a questão do ciúme delirante e do ciúme obsessivo. Então, há casos que dentro do ciúme doentio, ele está associado a uma série de outras comorbidades, ou seja, outros problemas de transtorno mental, que pode ser esquizofrenia, um transtorno obsessivo, que já pode ser outros transtornos de personalidade. Então, há casos
em que o ciúme, ele pode ser um ciúme delirante. A pessoa tem a convicção exata de que está traindo. Então, para essa pessoa, isso é real. E aí há, inclusive, uma distorção do que é esse parceiro. Eu vou dar aqui um exemplo clássico. Uma pessoa que estava numa UTI acompanhando a esposa e disse que essa esposa o traiu e o traiu com a pessoa que entregava leite. E quando a gente chega na UTI e vai conhecer, a esposa era uma senhora de 79 anos. Mas para esse homem, que ele falava dessa traição com tanta veemência, que para ele, a descrição que ele faz da mulher é uma mulher super sexy, super sedutora e com a sexualidade à flor da pele. Então, essa distorção também. Então, há casos que chegam a ser delirantes. É diferente do ciúme obsessivo, que é quando a pessoa tem essa desconfiança cabal e fica insistindo e repetindo para que pegue a prova. Então, para ele sabe que está sendo traído, só falta a prova. E aí vamos buscar essa prova exaustivamente, repetindo esses comportamentos. Muitas vezes, essa busca por essas provas inconclusivas faz com que a pessoa oscile, certeza ou incerteza, certeza ou incerteza. Ele tem raiva ou ela tem raiva e ao mesmo tempo tem remorso. Então, tem a noção exata que está sendo traído, embora isso não aconteça, mas ainda fica oscilando porque não tem essa prova cabal e vai em busca dessa prova cabal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Um relacionamento onde num casal, onde um confia no outro, a gente pode chamar esse relacionamento de adulto, de relacionamento seguro, ou realmente ninguém tem ciúme de ninguém, ou ninguém quer demonstrar que tem uma certa, vamos dizer assim, possessão sobre o outro? Que nome a gente daria, ou que nome você daria para um relacionamento assim? Onde um confia, onde um acredita no outro. Não ter ciúme, aí já é balela. Aí não ter ciúme nenhum, aí já é uma balela, aí já é uma coisa ilusória. Por quê? Acho que é saudável quando o ciúme ele é transitório, quando o ciúme ele é pautado em alguma coisa real e quando há confiança e quando há maturidade de entender as situações. Então a gente pode chamar isso de um relacionamento saudável, de um relacionamento maduro, que ele é pautado na confiança e ele é pautado na certeza que ninguém deve monitorar ninguém controla a vida de ninguém e que as pessoas são livres para exercer, inclusive o seu direito de escolher com quem quer ficar. Então a gente pode chamar isso de um relacionamento saudável, de um relacionamento maduro. Mas a gente tá falando de ciúme, mas você acha que a pessoa não pode gostar da outra e não ter ciúme? Você acha que é balé? Por que balé lá? A pessoa pode gostar da outra e não ter esse ciúme, o ciúme nessa conotação de exagero. Em algum momento, a pessoa poderá sentir ciúme, porque o ciúme é algo inato. O ciúme enquanto um receio de perder por algum momento que seja. Quando eu falo de não ter ciúme, não é essa clássica relação aí do ciúme como ela é vista, mas em algum momento a pessoa vai se deparar, se houver uma cena real, de que coloque você numa posição de ciúme. Mas, em linhas gerais, não é aquela pessoa que acorda com ciúme, que vai dormir com ciúme, que está olhando para o lado, com quem você falou, com quem você deixou de falar, o que é que você fez, o que é que você está fazendo, se você foi para um cinema sozinho, quem é que estava com você, sem que haja essas inseguranças. Porque esse ciúme exagerado, ele vai estar atrelado também, gente, à insegurança e à baixa autoestima. E isso, nós estamos falando muito em ciúme do ponto de vista de relacionamento amoroso, mas aí, Heron, me veio uma pergunta aqui da Nanda, de Princesa Isabel, falando: esse ciúme possessivo, muitas vezes, vemos em amizade. O que fazer? Tratar do mesmo modo como em um relacionamento amoroso? Olha, Nanda, confesso que essa coisa de ciúme de amizade eu conheço bem, tá? Já passei por isso. Então, é preciso colocar limites. Se você tem um amigo ou você tem uma amiga, é preciso ter limites. Toda e qualquer relação, ela tem que ser pautada no limite. Até que ponto você vai permitir que esse outro invada a sua privacidade. Então, em casos de amigos, assim como em casos de relacionamento amoroso, as pessoas têm que impor limite. Olha, até aqui eu vou aceitar, até aqui é a minha vida. É verdade. Bom, e aí você começa a dimensionar. 12:37, vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o áudio
do César e também da pessoa aqui de Tocantins. Qual é o nome correto da pessoa que você escreveu aqui? Você escreveu Senha de Tocantins, é isso ou não? Xênia. A Xênia. Isso. Então, Xênia, um beijo grande para você. E aí, aproveitando também, Heron, tá nos ouvindo aí a Bia e a Neide. Tá pedindo aqui beijo, Bia, para você. Beijo, Neide. E a gente retoma, então, com mais áudio. Tá certo. 12h37 aqui na nossa Rádio Mundo Brasil, no dia a dia, no Hora Psi, com a psicóloga Shirlene Queiroz. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. A Hora Psi, com a psicóloga Shirlene Queiroz. Toda quarta-feira, a partir das 12 horas, aqui na Rádio Mundo Brasil. Atende Secretárias Compartilhadas. É a solução definitiva e econômica que garante qualidade, agilidade e praticidade na administração dos seus negócios. Com atendimento personalizado, nossas secretárias atendem seus clientes de maneira padronizada com informações completas sobre seu negócio. Tudo isso de forma online com sistema de agendamento, recados, transferência de ligações e linha telefônica exclusiva para você. Nós identificamos sua chamada e atendemos seu cliente em seu nome. Planos a partir de R$200 por mês com o seu número fixo incluso. Agende uma visita com um de nossos consultores. Atendemos em todo o Brasil. Em São Paulo, 11 4200 7779. Na Paraíba, 83 3142 1835 e 30349484. Mais informações, acesse atendeweb.com.br. Atende com 2 T's. atendeweb.com.br. Cuide dos seus clientes. Nós cuidamos do seu atendimento. O seu dia começa muito melhor aqui. radiomundobrasil.com.br. Você quer ganhar hospedagem para um final de semana em Natal? A Rádio Mundo Brasil, em parceria com a Paparico Viagens, sorteará 2 diárias em hotel com café da manhã incluso para você e um acompanhante no período de 27 a 29 de outubro de 2017. Para participar, nos envie uma mensagem por WhatsApp com o seu nome, endereço, telefone e um print da tela do seu computador ou do seu celular mostrando que você ouve a Rádio Mundo Brasil. O sorteio será com transmissão ao vivo pelo Facebook no dia 30 de agosto de 2017, às 12 horas, durante o quadro Hora Psi, aqui na Rádio Mundo Brasil. Participe, envie os prints do seu computador ou do seu celular para os nossos WhatsApp 11 94798 6649 ou 31 98484 3202. Quer ganhar hospedagem para um final de semana em Natal? Então mande o seu print aqui para a Rádio Mundo Brasil. Identificando. Esta é a Rádio mundobrasil.com.br. São Paulo, Brasil. A Hora Psi, com a psicóloga Shirlene Queiroz. Toda quarta-feira, a partir das 12 horas, aqui na Rádio Mundo Brasil. Meio-dia e 40 aqui no nosso dia a dia, na nossa Rádio Mundo Brasil. Lembrando mais uma vez, você que está acompanhando aqui o Hora Psi, pode mandar sua mensagem de áudio, vídeo ou texto. A Shirlene está lá ouvindo o barulhinho aí, ó, muita gente mandando mensagem para ela. No WhatsApp 31 98484 3202, que é o WhatsApp dela, esse que tá plim, 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 plim aí. E no nosso aqui, que é o 11 947986649. Lembrando mais uma vez, você que está acompanhando o Hora Psi de hoje é dia 16, nós estamos há exatamente 14 dias, é isso, Shirlene, da data do sorteio das diárias no Quality Suite lá de Natal, não é? Para as pessoas que estão mandando os posts aqui, você já recebeu várias fotos aí de pessoas dizendo que estão ouvindo, mostrando, né, comprovando que estão ouvindo a Rádio Mundo Brasil, não é isso? Isso, nós já temos várias pessoas participando e aí lembrar que tem agora só alguns poucos dias para concorrer, um final de semana incrível, no último fim de semana de outubro,
que vai estar disponibilizado para você, e um acompanhante o final de semana aí de sexta a domingo no Quality Suites, um hotel top aí na praia de Ponta Negra. Então vamos ver quem vai ser o Felizardo ou a Felizarda. A Cássia Guimarães está dizendo aqui, vou ganhar. Boa sorte, viu, Cássia? Vamos lá. Boa sorte para você. E tem aqui a Núbia, e de Natal, por falar em Natal, tá aí, ó, a nossa querida Núbia e o Val, um beijo grande para vocês, nos acompanhando, dizendo aí que tá um excelente programa. Beijo, Núbia, beijo, Val. E aí, que moram aí, tem a honra de morar na cidade maravilhosa de Natal, onde vai acontecer aí a nossa promoção. Um beijo para vocês. Beijo para toda a família, para nossa família lá em Natal, para Núbia, para o Val, para Cátia, para o Bruno, para o Thales, também para o Darlo e todo o pessoal lá em Natal acompanhando sempre aqui o nosso trabalho. Vamos colocar o áudio agora da... Deixa eu ver aqui, o da Xênia, isso? Ou do César primeiro? Isso. Só um pouquinho aqui, só para mandar aqui esse alô para quem acabou de me escrever aqui, ó. A Geisa, beijo Geisa, uma psicóloga maravilhosa aí de Campina Grande, que está aí falando da promoção mais uma vez. Obrigada, Geisa, pela tua audiência. E a Ilova também, isso, Ilova, nos perguntando, só mandar o print, isso mesmo, Ilova, obrigada aí, tá, pela nossa audiência, e coloca teu nome completo, teu telefone e teu e-mail. E aí, antes do áudio, tem aqui uma perguntinha, porque lá em Princesa Isabel, Heron, junto com a Nanda, tem vários estagiários de técnico de enfermagem que estão ouvindo o nosso programa. Então lá tá meio que um auditório montado. Opa. Então vamos lá. A Nanda está colocando aqui, ó. A estagiária Carol está relatando ciúmes possessivo com o marido. Diz que sua mulher, que se a mulher der bom dia ao marido dela, ou vice-versa, ela já parte para agressividade. E ela gostaria de saber o que fazer para não ter esse tipo de atitude. Então, Carol, se você está percebendo que você não tem mais controle sobre o seu sentimento em relação a essa pessoa com quem você se relaciona, procura um profissional. A psicoterapia ajuda muito. E no processo terapêutico vai ser avaliado se você precisa, inclusive, de alguma outra ajuda de outro profissional, como um psiquiatra. Agora, reconhecer que está perdendo a autonomia. Por quê, gente? Porque relacionamento é para ser uma coisa prazerosa. É para trazer paz. Relacionamento não é para trazer a exaustão para você. Não é para trazer insegurança. Então, se algo não está bem, você precisa fazer o seu processo terapêutico e entender melhor o que é que está causando isso. Porque, geralmente, esse é um fator que está sendo desencadeado, mas deve ter algo que já não está bem. E é engraçado, né? A gente está falando aqui de ciúme diretamente relacionado às pessoas, ao namorado, à namorada, ao marido, à ex, à atual. Mas tem gente que tem ciúme de tudo, né? De coisas. Sim. Não é verdade? De objetos. De objetos, né? Tem ciúme assim, ciúme mesmo de possessão. Não posso emprestar isso pra ninguém. A pessoa vai quebrar, vai estragar. Eu só tenho esse, só existe isso no mundo. Não é? É uma coisa que chega a ser... Tem algumas pessoas que têm ciúme. Aí eu não sei se já entra aquela coisa de toque também, de mania lá. Mas que a pessoa não pode ceder nada dela pra ninguém, não pode emprestar nada pra ninguém. Apesar de que às vezes também quando você empresta, a pessoa também não tá nem aí, acaba estragando mesmo, né? Mas tem gente que tem isso, né? Que chega a ter até uma meio que doentio, né? O ciúme das coisas, da possessão das coisas, né? Bem lembrado, Heron. Aí tem tudo a ver sim com o transtorno obsessivo compulsivo, tem a ver sim que é o toque, né, que a gente chama o transtorno obsessivo compulsivo, quando aquele zelo, ele se transforma em algo exagerado. Uma coisa é você cuidar de um livro, muito bem, ter zelo por ele. Outra coisa é alguém chegar na sua casa, ver o livro, você não deixar nem que a pessoa manuseie o livro. Tem uma cadeira, não, mas não pode sentar, que essa cadeira aqui eu gosto muito. Não, eu tenho um sofá, não, mas ninguém senta nesse sofá porque é para não gastar o sofá. Então, certamente existe algo na vida dessa pessoa que não está bem, e isso já é algo tipo a ponta do iceberg. O que é que acontece com essa pessoa que faz com que ela dê tanta importância e ao mesmo tempo se sinta tão ameaçada se perder um desses objetos? Aí é onde, quando isso é transferido para o ser humano, isso se agrava muito mais, porque não há como a gente ter a posse de uma outra pessoa. E aí então, o conflito é eterno, porque o objeto vai ficar até quietinho, mas a pessoa não vai ficar. É a coisa da posse mesmo, né? Eu tenho, é meu e ninguém toca, ninguém mexe, né?
Isso mesmo. Vamos ao áudio, então, da Xênia de Tocantins? Isso. Vamos ouvir e depois do César. Vamos ouvir a Xênia, então. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Xênia Ramos, eu sou advogada, moro no Tocantins e vim aqui deixar um depoimento, mas um alerta também para todos vocês. Ciúmes é uma coisa que acontece em todo e qualquer tipo de relação, mas no meu caso aconteceu com um namoro que eu tive. Eu tive um namoro completamente... com ciúmes completamente abusivo, agressivo. Não era uma agressão física, mas era uma agressão psicológica. Passou do limite do normal. E eu sofri muito com isso, sofri muito durante o namoro. Mas até que chegou um ponto em que eu falei que eu não queria mais aquilo pra mim, em que eu, depois de ler muita coisa, depois de acompanhar muitas pessoas que passaram por isso, eu decidi mudar. Foi quando eu mudei, conversei com ele, perguntei se ele mudaria, ele me disse que não mudaria, e então eu decidi sair da vida dele e descobrir uma outra vida que eu ainda não tinha vivido. Eu fui descobrir novas liberdades, novos caminhos que eu não imaginava que eu poderia traçar. E hoje eu digo com plena convicção, eu não tenho tudo que eu quero, não tenho tudo que eu um dia sonhei, mas eu sou feliz. Eu sou uma pessoa realizada com o que eu sou hoje. Eu sou literalmente uma outra pessoa depois que eu decidi mudar a minha vida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham isso como um exemplo para não repetir mais, para não deixar que isso aconteça com vocês. Então, boa tarde a todos e até mais. Obrigado, Xênia, mandando a mensagem aí de Tocantins aqui para o nosso Hora Psi desta quarta-feira, 16 de agosto. Um exemplo, né, Xilene, puro aí de possessão e onde, vamos dizer assim, pelo que ela falou, ela conseguiu se libertar desse namoro que não era interessante para ela, né? Isso. E lembrar, para quem está nos ouvindo, que isso parece fácil quando a pessoa nos coloca um depoimento e é muito corajoso quando alguém faz isso, porque esse é um processo muito dolorido, não é um processo fácil. Porque geralmente a pessoa está apaixonada, a pessoa entende que essas exibições excessivas, parece exibição prova de amor, você se sente muito amado, não é porque me ama muito, é porque cuida muito de mim, vai passar, vai melhorar, e essa coisa vai ficando maior. E você se vê presa ou preso nessa teia psicológica que é pautado muito na chantagem. Então tem muito essa coisa, eu não vivo sem você, se você me deixar eu vou morrer. Tem casos que a pessoa vai para o hospital, adoeci, porque foi você que me fez piorar do problema que eu tenho. Então é muito pautado na chantagem. Então é um jogo psicológico muito grande, é uma teia que você vai se prendendo, aquilo que eu falei no início do programa. Não começa já numa agressão. Começa devagarzinho, a pessoa vai envolvendo. Eu liguei, você almoçou? Porque você demorou para atender. Mas de novo você está com o telefone no silencioso e ali vai aumentando. Quando você se dá conta, você já não é mais você. Você já não anda mais para os lados, você já não conversa com seus amigos como você conversava, você já não tem a liberdade de atender telefone tranquilamente como você fazia antes. Ele vai interpretar mal. Olha o que a Eliane comentou, né? Se ela está viajando e tem um colega de trabalho do sexo masculino, ela já ficava muito tensa. Então você começa a viver uma vida literalmente aprisionada, estando ou não na presença da pessoa. Mesmo que o companheiro ou a companheira ciumenta não esteja com você, mas você está sempre preocupado porque em algum momento aquela bomba vai explodir. Então não é um processo fácil e é sempre muito bacana ouvir os relatos de pessoas que conseguiram ultrapassar e entender que essa não é nem de perto um relacionamento saudável, e não é aquilo que você citou, Heron, no começo do programa, como um relacionamento maduro, um relacionamento saudável. Só na linha dos absurdos, eu pesquisando sobre o tema, encontrei um exemplo que eu acho que foi um dos exemplos mais esdrúxulos que eu vi. Uma paciente
portadora de ciúme patológico, isso foi em um livro que eu pesquisei, que ela marcava o pênis do marido assinando no começo do dia com uma caneta. E à noite ela verificava o sinal, assim, se tinha ainda a marcação da caneta no pênis do marido. E aí, um outro muito estranho era um rapaz que ele examinava as fezes da companheira para saber se tinha resquícios de algum bilhete que ela poderia ter engolido. Meu Deus. Meu Deus. Né? E são dos exemplos mais inadmissíveis e inimagináveis. A gente não pode sequer imaginar que algo dessa linha aconteça, mas acontece e está descrito aí. Loucura, né? Vamos ao áudio aqui do César? Sim, vamos sim. Vamos lá, já 12h52, já quase no final aqui do Hora Psi desta quarta-feira, falando hoje aqui sobre o ciúme, quando ele se torna doentio, o tema do Hora Psi desta quarta-feira. Quando o ciúme se torna doentio. Lembrando mais uma vez, o nosso WhatsApp aqui 11, né, 947986649, da Shirlene Queiroz é o 31 98484 3202. Vamos ouvir aqui o áudio do César. Acredito que para um relacionamento saudável deve haver limites, né? E esses limites devem ser impostos logo no início do relacionamento para que isso não se agrave ao longo do tempo. Muito bem, o César não disse de onde ele é. Você conhece o César? Sabe quem ele é, Shirlene? Conheço o César da Secretaria de Estado da Saúde, trabalha no setor de planejamento. E a gente conversando sobre isso hoje, o César disse, não, sendo meu Facebook, não, o Facebook é meu. Sendo meu e-mail, não. Eu digo, então manda isso no áudio. É super importante essa questão do limite, gente. Eu acho que limites são fundamentais, quer seja na relação com amigos, quer seja na relação amorosa. Então, a permissividade e a liberdade entre o casal ou entre amigos, ela vai sendo alguma coisa que vai sendo construída, não imposta. Então, você está num relacionamento saudável, naturalmente, a tendência é que você seja fiel, a tendência é que você comunique, estava em tal canto, é porque você quer compartilhar aquela informação, sem que você tenha a obrigatoriedade de prestar conta e nem que você permita que esse relacionamento, que inicialmente é invasivo, vai se tornar abusivo e depois vai ser um relacionamento agressivo e violento e poderá culminar numa trágica situação de violência e morte, como a gente viu no início do programa. Shirlene, há um tratamento para ciumentos patológicos? Sim, Heron, assim, é necessário uma avaliação por profissionais, até porque existe muita relação. O sintoma o ciúme patológico, ele pode ser visto como um sintoma de vários transtornos de personalidade e de várias outras patologias. Então a gente vai ver vários quadros, como a esquizofrenia, em casos de pessoas que fazem uso abusivo de álcool, que esse ciúme ele aparece. Pessoas que têm um transtorno obsessivo, um transtorno bipolar, e esse ciúme ele aparece. Então é preciso fazer uma avaliação. É necessário, então, que a pessoa que se percebe enquanto o ciúme, como a pessoa que fez um comentário aqui pra gente, né? Que procure um profissional de psicologia, que procure o PSF mais próximo da sua casa, que vá, o médico indicado é um psiquiatra, ele que também vai poder fazer uma avaliação. Existe um tratamento pautado na psicoterapia e, em alguns casos, também na questão de acompanhamento com medicamentos. Mas é preciso ver se está relacionado com algum outro fator para ter um diagnóstico mais preciso e ver qual é o tratamento mais adequado, sim. Na maioria dos casos é um tratamento lento e aí a gente vai também observar quando esse ciúme patológico ele está delirante ou ele está obsessivo. E é sempre muito doído também para os familiares, para a própria pessoa que sente, porque quem sente o ciúme está passando para as pessoas e ele é infundado, todo mundo ao entorno está dizendo isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. E ele está lá lutando para provar que realmente existe, porque naquela construção fantasiosa da cabeça dele, todas as peças desse quebra-cabeça parecem se encaixar. Então há muito sofrimento aí do ponto de vista da baixa autoestima, do sentimento de desamparo, do sentimento de solidão. Então é necessário aí um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra. De uma psicóloga e de uma psiquiatra. Ok? Ok. O ciúme
Ciúme leve, assim, é legal, hein? Eu tenho ciúme pouquinho, vai. Não tem aquele ciúme, não. Eu tenho ciúme assim. É bom um ciúme mais ou menos assim? Você entendeu? Que bom, né? A pessoa fala que assim, bom, não, né? eu não tenho ciúme. Assim, eu tenho ciúmezinho, só um pouquinho. É o desejável. É bom? Que é bom até certo limite, que todos nós possamos dar conta aí das nossas questões, sem que a gente venha atrapalhar a vida do outro. E a confiança sempre, gente. Qualquer que seja a relação, nós precisamos nos pautar na confiança. E ter em mente que é impossível dar conta do que se passa na cabeça da outra pessoa, é impossível imaginar o que é o universo a outra pessoa. Nós, psicólogas, muitas vezes recebemos alguns comentários como se nós pudéssemos perceber muito mais, e há psicólogos, às vezes, que se comportam no que Freud chamava de psicanálise silvestre, que é uma interpretação leviana das pessoas. Ninguém sabe o que se passa dentro da outra pessoa ou no universo da outra pessoa. Nós, profissionais da psicologia, apenas estudamos o comportamento humano e no set terapêutico, essa pessoa que nos procura nos possibilita conhecê-lo um pouco melhor. Mas cada ser humano é um universo em si. O que a gente quer nesse programa e o que a gente quer deixar como alerta é que, inicialmente, aquele comportamento que parece ingênuo, parece constantes provas de amor que cada vez mais vão ficando exacerbadas. E aquele ciúme, inclusive, há pessoas que gostam de provocar ciúme. Tem isso também. Tem. Né? Tem isso também. Tem duas coisas que eu acho que antes de terminar o programa eu já ia esquecendo de falar. Aquele que gosta de provocar o ciúme por uma insegurança para se sentir amado e ver que esse ciumento vai lhe dar essa prova de amor que ele quer receber, e tem aquela pessoa que trai e que manipula o seu companheiro e faz com que ele imagine ser um ciumento doentio quando ele não é. Entendi. Então, há toda uma situação real de traição, de infidelidade, e o tempo todo você diz, não, eu conheço casos que a pessoa apagou todas as mensagens que o companheiro via e disse, não, nunca existiram essas mensagens, isso foi coisa da sua imaginação, você está enlouquecendo, você não está bem. E aí começa a produzir naquela pessoa a ideia de que ela está com um ciúme patológico, quando de fato ela não está, ela está vivenciando um caso de infidelidade. É complicado, né? É bem complicado. Mas, enfim, a gente vai aqui deixando o nosso abraço, o nosso beijo. E eu não posso esquecer aqui também de que o pessoal informou aqui que tá a Cíntia, Fabiana, Carol, Luzia, Betânia e Alice, todo mundo nos ouvindo lá em Princesa Isabel, nesse auditório aí, que eles estão fazendo uma aula sobre enfermagem e distúrbios mentais. Que bacana aí, aproveitando o Hora Psi, para estudar um pouquinho sobre saúde mental. Tá certo. Princesa Isabel fica onde exatamente? Princesa Isabel fica 450 quilômetros de João Pessoa. Certo, poxa. É uma cidade muito querida, tem uma cocada de doce de leite maravilhosa, uma cidadezinha fria, a terra da nossa amiga Cristina, que está nos ouvindo também, uma terra que eu gosto muito, tenho muito apreço. Então um beijo aí para todo mundo de Princesa Isabel aí, região Juru, Água Branca, trabalhei aí com vocês e foi muito bacana. Tá certo. Então aí foi a Shirlene Queiroz, hoje aqui no nosso dia a dia, no Hora Psi, com o tema, claro, importante. A gente sempre lembra, né? O objetivo do programa, claro, é sempre informar e tentar ajudar, né, as pessoas de um modo geral com esses assuntos sempre polêmicos e importantes que fazem parte, assuntos que fazem parte da vida de muita gente, não é? O de hoje, quando o ciúme se torna uma doença. E vai para fechar em poucas palavras, hein, Shirlene? 1h agora, 13 horas. Chegou mais uma pergunta. Tá. O ciúme tem cura? Tem. Qual? Tem tratamento, sim. É demorado? Basta. Vai variar de cada caso, de caso a caso. Agora, vai depender também de qual patologia vai estar associada. Entendi. Há casos específicos de psicose associado que esse sintoma aí vai ser muito mais difícil de ser revertido. Entendi. Vai responder... Então, nem sempre é tão simples assim. Entendi. Vai responder a pergunta que está aí com você? Vamos lá. Uma pessoa escreveu aqui para mim, ó, falando que a fulana tal, não vou expor aqui o nome, tem um namorado, o namorado dela agride com palavras obscenas
apenas sempre que eles têm uma discussão ou quando ela passa muito tempo no celular. Até mesmo das colegas de curso, ele tem ciúme. Nem mesmo com a própria irmã dela, ela pode falar a sós. Ela gostaria de saber como agir nessa situação. Então, primeira coisa, acho que é importante você fazer uma psicoterapia, procurar uma profissional de psicologia para poder entender o que é que lhe prende a esse relacionamento. E aí você conseguir ter forças suficientes para dimensionar o que é que você quer e o que é que você não quer para a sua vida. Porque em nome do amor, a gente não pode ficar produzindo dor. Então não se justifica em nome do amor. Então eu amo meu filho usa droga, eu vou deixar ele acorrentado dentro de casa, que é para ele não usar droga. Então isso não é forma de amar. Então, em nome desse amor, muitas atrocidades são cometidas. Então é um caso grave, pode exacerbar ainda mais e você precisa se trabalhar para que você consiga ter forças suficientes para dar um encaminhamento a essa relação. E, claro, discutir com o seu parceiro se ele aceita um acompanhamento psicológico também. É verdade. Bom, registrando então aqui o Erasmo, que é nosso ouvinte aqui de São Paulo, que está lá no escritório trabalhando com uma turma, sempre acompanhando aqui o nosso dia a dia, o Erasmo, o Ronaldo, a Janete, a Mari, no bairro da Lapa. Ele está mandando mensagem aqui dizendo que o tema é temas muito interessantes, discutidos claramente para os ouvintes. Parabéns a psicóloga e a ideia desses temas discutidos por vocês. Muito obrigado, viu, Erasmo? Vamos encerrando então aqui o nosso Hora Psi desta quarta-feira. Vamos encerrando, vai beijo aí para todo mundo da Secretaria de Saúde aí que nos ouve, a Luzinete, a Juliane que não está na secretaria, as mamães da semana aí, a Renatinha, o bebê lindo, Renata, parabéns, La Moça, seu filho lindo, e Dianara com gêmeos, e a Ciara, titia Babona aí, beijo para as crianças, Lucílvio, toda a diretoria do CRP. Por falar em CRP, não posso esquecer de terminar o programa sem lembrar, peraí, só um minutinho pegar aqui a mensagem, são tantas mensagens de WhatsApp, sem lembrar que hoje, às 18h30, no Conselho Regional de Psicologia, nós teremos a psicóloga Milena Donato discutindo o filme da Nise da Silveira, Olhar de Nise. Vai ser um debate sobre a questão aí da saúde mental. E acompanhe aí a programação do Conselho Regional de Psicologia, hoje, 18h30, com Milena Donato. É isso aí, beijo para todo mundo, Tocantins, Amazonas, que estava conosco aí, Sergipe, São Paulo. E vamos lembrar aí a galera a promoção, e esse mês a gente vai ter, sim, né, Aaron, a Hora Psi à noite, na nossa edição especial, a galera vai poder ouvir, repetir um dos temas que queiram aí que a gente faça um flashback. É verdade. Bom, então, e lembrando a agenda da psicóloga Shirlene Queiroz, nessas viagens agora, setembro, agosto, como é? Ai, nossa, é um tanto, né? Então, segunda-feira, vocês podem me acompanhar direto online na transmissão pelo Conselho Federal de Psicologia, em comemoração aos 50 anos da psicologia brasileira. Então, vou estar em Brasília, se Deus quiser, com transmissão ao vivo para vocês. E setembro aí, repleto de novidades, a gente vai estar passando as agendas, vou estar também no encontro da ABEP. Vamos estar aí fazendo o evento junto com a galera dos 30 anos de luta antimanicomial em Bauru. E vamos ter muita surpresa. E em setembro a gente vai fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, que tem muita gente nos cobrando. Talvez a gente consiga, né, Aaron, ainda esse mês de agosto. A gente está aqui afinando os equipamentos pela distância, porque o Aaron fica em São Paulo e fica aqui em João Pessoa. Mas a gente vai ver aí uma forma de fazer uma live para vocês, que está sendo muito pedido. E logo, a live e logo uma palestra também com um programa transmitido ao vivo de um auditório em local ainda a ser definido, ou em São Paulo ou em João Pessoa, para o pessoal poder ouvir, ver e participar também ao vivo, não é isso? Isso, vou até deixar aqui a deixa. Ó, a Nanda tá colocando aqui, ó, parabéns, hiperprodutivo, excelente tema, ansiosa para a próxima quarta. Então, a Nanda de Princesa Isabel, o pessoal aí todo da região, se quiserem fazer um Hora Psi no município, a Shirlene vai, o Aaron vai, a gente vê aí uma data e a gente faz um programa Hora Psi com auditório, vocês perguntando ao vivo e a gente transmitindo pela rádio.
Tá, e o Erasmo está perguntando aqui se tem vídeo no YouTube de outros temas, ou como ouvir programas anteriores. Tem um só por enquanto, viu, Erasmo? Mas nós eu vou estar aí fazendo edição deste e de outros programas e colocando e disponibilizando para vocês. A gente vai estar informando aqui na nossa programação, ok? Obrigada, Erasmo, aí pela tua audiência, tá bom? Um beijo. Tá certo, aí foi então Chilene Queiroz, direto de João Pessoa, falando aqui na nossa rádio Mundo Brasil, no nosso dia a dia. Obrigado, Chilene, uma excelente tarde aí para você, para todas as pessoas em João Pessoa, no Ceará, no Tocantins, em vários lugares de São Paulo, do Brasil e do mundo, acompanhando, né, o nosso dia a dia, até nos Estados Unidos, a Liliane, não é? Mandou mensagens aqui pra a gente. Eliane. E aí eu tava esquecendo, mais um beijo pra Fabiana, minha amigona lá de Governador Valadares. E um beijo pro marido dela também. Tá certo. Uma excelente tarde para você. Aí foi Chilene Queiroz com Hora Psi desta quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. 1h mais 7 minutos, 13 horas e 7 minutos. A Hora Psi, com a psicóloga Chilene Queiroz. Toda quarta-feira, a partir das 12 horas, aqui na Rádio Mundo Brasil. Atende Secretárias Compartilhadas. É a solução definitiva e econômica que garante qualidade, agilidade e praticidade na administração dos seus negócios. Com atendimento personalizado, nossas secretárias atendem seus clientes de maneira padronizada com informações completas sobre seu negócio. Tudo isso de forma online com sistema de agendamento, recados, transferência de ligações e linha telefônica exclusiva para você. Nós identificamos sua chamada e atendemos seu cliente em seu nome. Planos a partir de R$200 por mês com o seu número fixo incluso. Agende uma visita com um de nossos consultores. Atendemos em todo o Brasil. Em São Paulo, 11 4200 7779. Na Paraíba, 83 3142 1835 e 3034 9484. Mais informações, acesse atendeweb.com.br. Atende com 2 T's. atendeweb.com.br. Cuide dos seus clientes. Nós cuidamos do seu atendimento. Você quer ganhar hospedagem para um final de semana em Natal? A Rádio Mundo Brasil, em parceria com a Paparico Viagens, sorteará 2 diárias em hotel com café da manhã incluso para você e um acompanhante no período de 27 a 29 de outubro de 2017. Para participar, nos envie uma mensagem por WhatsApp com o seu nome, endereço, telefone e um print da tela do seu computador ou do seu celular mostrando que você ouve a Rádio Mundo Brasil. O sorteio será com transmissão ao vivo pelo Facebook no dia 30 de agosto de 2017, às 12 horas, durante o quadro Hora Psi, aqui na Rádio Mundo Brasil. Participe, envie os prints do seu computador ou do seu celular para os nossos WhatsApp 11 947 98 6649 ou 31 98484 3202. Quer ganhar hospedagem para um final de semana em Natal? Então mande o seu print aqui para a Rádio Mundo Brasil. Identificando. Esta é a Rádio Mundobrasil.com.br. São Paulo, Brasil.